Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui então ele vai falar agora no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Como que ele vai trazer esses? E aí que vem o resto da história, que é o resto desse capítulo, que ele vai explicar aqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui ele está falando de uma ordem, que vai existir uma ordem na vinda do Senhor, quando os vivos não passarão na frente dos que já morreram. Então, primeiro, os que estão mortos, os que morreram, o Senhor ressuscitará. E é o que ele vai falar no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui tem muita confusão também, que alguns confundem essa trombeta de Deus, que é tocada aqui, com a sétima trombeta lá de Apocalipse. Só que a sétima trombeta, primeiro, não é uma trombeta para ressuscitar pessoas, é uma trombeta para cair juízo sobre a terra. E é uma trombeta de anjo, não é uma trombeta de Deus. A trombeta de Deus é essa aqui. A trombeta dos anjos são as 7 que serão soadas no Apocalipse. E tem também, em 1 Coríntios, capítulo 15, nós encontramos também uma trombeta que faz com que as pessoas se confundam. 1 Coríntios 15, 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a tradução correta aqui seria num fechar e abrir de olhos, que a gente fecha os olhos aqui e abre já vendo o Senhor. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, mais uma vez, é preciso entender que essa última trombeta não é a sétima trombeta de Apocalipse. Lá é uma trombeta de anjo. Aqui é trombeta de Deus, como nós vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, voltando lá para o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde ele dá a ordem dos acontecimentos, né? Os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos na frente deles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Isso significa que não será um outro Senhor que descerá do céu. Será o mesmo Senhor, o mesmo que esteve aqui na terra, o mesmo que morreu numa cruz, o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo que subiu ao céu. Esse mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso é um acontecimento, assim, num átomo de segundo, né? num momento, não tem um tempo isso. Depois nós, e aqui também esse depois, não significa que é meia hora depois, 1 hora depois, 10 minutos depois, não. É só uma questão de ordem. Só para dizer que depois que acontece a ressurreição dos que já estavam mortos em Cristo, é que nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, entenda que tudo isso aqui não acontece na terra. O Senhor não desce até a terra. O Senhor vem, não é? Ele descerá do céu, mas ele fica ainda nas regiões
elevadas, nos ares. Ele não desce ao chão da terra. Ele descerá à terra, ao chão da terra, ele porá os seus pés no Monte das Oliveiras, no chão, quando ele vier para julgar as nações e ele tratar com os judeus. Mas aqui tudo acontece com ele comandando as coisas a partir dos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que arrebatados? Levados, seremos levados. Juntamente com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.